Você muito provavelmente aprendeu que Karl Marx é apenas sobre luta de classes. E esse é um erro bobo que pode te custar muitas notas na prova de humanidades do Enem. Nos últimos anos, o INEP parou de cobrar só o óbvio senso comum de Marx, passou a aplicar isso aqui, ó. Se você não entender essa mudança, você vai marcar toca e escolher a opção errada lá na questão. Então, se você quer garantir ponto nas questões sobre Karl Marx, bora para a aula sem enrolação. Pessoal, vou mostrar para vocês 3 pegadinhas aqui que às vezes a gente escorrega na hora de marcar as questões sobre Karl Marx. Primeiro, que esse autor aqui tem muito preconceito em torno dele. Então, a primeira coisa que eu quero te falar, quebra os preconceitos. Vamos tentar entender o pensamento de Marx e os seus conceitos principais. A questão não é decorar a explicação aqui, mas é entender o conceito, entender o pensamento de Marx. Primeiro conceito importante, galera, luta de classes. Aqui tem um erro básico. Todo mundo acha que luta de classes é simplesmente rico contra pobre. É óbvio que rico e pobre tá no meio disso, mas Marx entende isso como algo muito mais geral, histórico e estrutural no planeta Terra, tá? Nos tempos de hoje e desde os primórdios. Então aqui, galera, tá o primeiro deslize e das pegadinhas que às vezes a gente cai. Às vezes a maneira como o texto é apresentado e a gente com os nossos preconceitos, a gente tende a entender que a ideia do Marx dessa luta de classes seria uma ideia do bem contra o mal. Isso aí é um senso comum, tá, galera? Então não existe para o Marx luta do bem contra o mal. Ele está analisando como a sociedade realmente funciona e, obviamente, ele está se posicionando do lado daqueles que são mais explorados na sociedade, ok? Vamos entender isso aqui então. Galerinha, para o Marx, a luta de classes é simplesmente o motor da história. E o que isso quer dizer, né? Quando a gente fala de história, a gente está falando de história das sociedades humanas. O conceito de luta de classe para Marx é o motor que transforma constantemente as sociedades no decorrer da história. Então não, tá? Isso aqui que fique muito claro para vocês, não é simplesmente rico contra pobre, tá? A luta de classe está presente em todas as formas sociais, segundo os estudos de Marx. Ele observou que, durante a história, um grupo dos seres humanos, de forma geral, teve acesso ao controle da riqueza, da produção e das decisões do que são feitos em cima da riqueza. E cada sociedade vai ter o que a gente chama de especificidade. O que isso quer dizer? Para cada sociedade isso é específico. Na sociedade primitiva, na sociedade feudal, na sociedade escravista e na sociedade capitalista. Então a luta de classes para o Marx é o quê? É uma luta de interesses diferentes, de quem domina e controla a riqueza produzida por todos os seres humanos e daqueles que recebem uma parte da riqueza para continuar produzindo a riqueza, mas não tem controle sobre a riqueza. Essa diferença entre o que para o Marx seria interesses opostos é o que marca o que é a luta de classes. Então veja, desde as pessoas que estão na base dos trabalhos, como faxineira, lixeiro, garis, até médicos, engenheiros, grandes especialistas, para o Marx, sendo um trabalho assalariado, esses também estariam na mesma categoria de trabalhadores e não de donos e detentores dos meios que produzem a riqueza. Então isso que vai ficar claro, vamos lá. O que Marx observou desde o primórdio é o que é chamado de acumulação primitiva. É a explicação de como na história esses grupos conseguiram se apropriar da maior parte da riqueza para decidir como que a sociedade vai se organizar para manter a riqueza sob o seu controle. Na luta de classes, pessoal, no pensamento de Marx, existe uma dualidade social, que nos estudos que ele fez do capitalismo, ele vai dizer que existe a burguesia contra o proletariado. Os interesses da burguesia, que é de produzir cada vez mais riqueza e controlar os meios que produzem a riqueza, e o proletariado, que são os trabalhadores, que são as pessoas que recebem um salário
para continuar produzindo a riqueza na sociedade. Pensando sobre o capitalismo e analisando a história, o Marx viu que as revoluções elas sempre acontecem. Por exemplo, aqui a gente tem os patrícios contra os plebeus, a nobreza contra os camponeses, e no momento que nós vivemos hoje, que é o capitalismo, Marx entende que existe esse antagonismo de interesse entre a burguesia e os trabalhadores, que ele chama de proletariado. Então, esse movimento contínuo de revoluções na história, para o Marx, isso é um movimento real da história, da organização e da transformação social. Então, ele passou a entender que a superação do capitalismo poderia botar fim a essa dualidade quando todos os trabalhadores, então, controlariam e participariam do controle dos meios de produção, ou seja, propriedade dos meios de produção seriam organizações públicas e não mais propriedades de pequenos grupos na sociedade. Agora, a segunda pegadinha, tá? Às vezes, até em questões aparecem dessa forma e muitas aulas aqui no YouTube apresentam esse conceito dessa forma: materialismo histórico dialético. Este conceito, materialismo histórico dialético, ele simplesmente não existe no pensamento de Marx, tá? O que existe no pensamento de Marx é o materialismo histórico e a dialética, que é outra coisa. E aí, não adianta vocês quererem decorar, porque são muitos conceitos, e não adianta vocês tentarem, então, ficar decorando, só memorizando as definições desse conceito, que vocês precisam entender. O que materialismo histórico quer dizer? Qual que é o conceito por trás disso? E vai ficar muito simples de vocês entenderem, porque tem a ver com a palavra materialismo histórico. E aqui um termo um pouco mais filosófico, que é dialética. Você também tem que entender o que está por trás do conceito que Marx defende para a dialética. Vamos lá agora. A gente vai começar aqui pelo materialismo histórico. A gente precisa pegar essas duas palavrinhas aqui, tá? Que isso aqui, inclusive eu vou mostrar para vocês na questão, que é o que aparece. Infraestrutura, às vezes chamada de estrutura, e superestrutura. Para você entender a ideia de materialismo histórico do Marx, a gente precisa entender isso aqui, tá? O que é infraestrutura no pensamento de Marx? É a base econômica e as relações de produção. Então, veja bem, a base econômica são as fábricas, os donos das fábricas, as ferramentas que existem na sociedade que conseguem produzir riqueza efetivamente, extrair da natureza e transformar as coisas em riqueza. Por exemplo, uma fábrica que produz carros, celulares e tudo mais. Os donos dessas fábricas vão se relacionar tanto com outros donos de outras fábricas, como com um governo, com um estado, com as leis, como vão se relacionar com as pessoas que produzem essas coisas, que são os trabalhadores. Então, infraestrutura, superestrutura, nada mais é do que todas essas coisas que produzem riqueza e, junto com isso, o processo de relacionamento dos indivíduos que estão no comando dessas estruturas, tá? E a superestrutura são os sistemas de ideias, de legitimação, que organizam e ditam como as coisas devem funcionar. Por exemplo, sistema jurídico, político, ideológico. Aqui está o Estado, a religião, as leis. Tudo isso mantém o funcionamento dessa base econômica. Então, existe duas bases distintas de organização da sociedade por Marx, tá? E por que ele chama isso de materialismo histórico? Porque o método dele analisa como isso foi se desenvolvendo no decorrer da história. E por que é o materialismo? Porque o Marx entende que tudo que acontece na sociedade parte da necessidade humana de sobrevivência e de melhorar a sua vida, as suas condições. E a base onde tudo isso começa é o quê? Na produção das coisas que melhoram a nossa vida. Construção de casas, prédios, organização da cidade, a tecnologia que produz celular, roupa, alimentação, comida. Isso é material. Tudo começa nisso, a base principal é isso que nos gera riqueza. Por isso é chamado de materialismo. E histórico por quê? Porque Marx estudou, até o momento do capitalismo, ele estudou as transições e mudanças das formas sociais, até então ele fazia um estudo muito detalhado de como o capitalismo funciona. Por isso é o materialismo histórico. Agora vamos entender aqui a dialética. Para o Marx, pessoal, é a realidade social em que a gente vive, ou seja, a própria sociedade, a comunidade, tudo que acontece e que a gente recebe
da sociedade é o que determina a nossa consciência, ou seja, é o que molda a maneira como a gente pensa. As ideias possuem uma certa força para o Marx, mas ele vai defender, elas estão sempre relacionadas primeiro a uma cultura, a uma sociedade, a um lugar onde aquele indivíduo está formando as suas ideias. Então essa frase aqui por Marx é muito emblemática, ó. Não é a consciência dos homens que determina a realidade, mas é a realidade que determina a consciência. Na teoria de Marx, ele vai inverter uma ideia que se tinha na filosofia de que as ideias mudavam o mundo, ou seja, a gente partia das ideias, né? Ou seja, como vocês estão vendo aqui, da mente para o mundo. E Marx vai inverter isso. Ele vai falar, não, na verdade, na maioria das vezes, as nossas ideias, elas são moldadas por tudo que já está acontecendo no mundo. Então, quebrar esse ciclo para a gente aí sim usar as nossas ideias com consciência de que a ideia de quase todo mundo está sendo moldada pelo mundo é um processo aqui que Marx vai chamar de consciência de classe. É você desenvolver a consciência do seu lugar na sociedade, como você está relacionado a tudo que está acontecendo no mundo. Entendendo isso, galera, a gente passa a ter condição de entender o que Marx chama de dialética materialista. Marx, ele foi influenciado até certo ponto por um filósofo idealista, porque o idealista, ele diz, as ideias humanas, a consciência humana, ou tudo que é produzido de ideia no mundo, é o que consegue ir transformando o mundo. Essa era a ideia vigente antes de Marx. Marx vai dizer que não, ele vai dizer que a ideia, na verdade, ela vem depois desse processo material, dessa necessidade. Quem não come, não fica vivo para pensar. Então as nossas ideias, elas estão sendo moldadas de acordo com essas nossas necessidades. E esse autor anterior a Marx dizia então que a ideia estava num processo de evolução constante. E Marx vai dizer, não, isso não é verdade, não é a ideia que está num processo de evolução constante. Primeiro, que a história ela não é linear. Você pode ter avanços e retrocessos, né? Se a gente for pensar e tentar aqui categorizar formas de melhorias, de desenvolvimento, né, na sociedade. E segundo, no pensamento de Marx, existem duas forças aí que são teses e antíteses. São duas forças que se chocam, tá? Aqui a gente tá pegando uma coisa de Hegel, tá? Desse filósofo chamado Hegel. A ideia de tese e antítese. E pro Marx, quando essas ideias se fundem na sociedade, a partir dessas relações de produção, ou seja, entre esses interesses antagônicos, você vai ter momentos na sociedade em que revoluções acontecem. E isso é muito possível de ser verificado na própria história humana. E a partir desse conflito, uma nova realidade é gerada. A partir deste conflito antagônico entre detentores dos meios de produção e entre a força de trabalho, escravos e senhores de escravo, plebeus e senhores feudais, a própria burguesia e a aristocracia. E agora nós estaríamos num momento onde esse antagonismo seria os trabalhadores, o proletariado, contra os burgueses. Quando ficar insustentável a organização dessas duas forças antagônicas, Marx vai defender que nós vamos rumar ao comunismo. E o processo de transformação disso, para outros pensadores marxistas, vai ser o socialismo. O mais importante aqui, galera, é vocês entenderem esse processo de transformação histórica entre duas forças divergentes e que desse embate de interesses surge uma nova realidade. E esse é um movimento histórico para o Marx. E galera, e aqui a terceira pegadinha que a gente tem que tomar cuidado e dar mudança, né? Voltando na questão lá do começo do vídeo, que eu mostrei na tela aqui, é essa questão aqui, aonde a questão está pedindo exatamente o entendimento do que é infraestrutura e superestrutura. Veja só, então Marx não é só sobre luta de classes. A luta de classes é o conceito mais geral aí desse autor, desse pensador Karl Marx. Mas a partir da luta de classe, vários outros conceitos que estão sempre caindo no Enem e outros vestibulares também são importantes. Então é muito difícil se vocês quiserem decorar. Pensa aqui, vocês têm que entender o conceito. Infraestrutura, superestrutura são duas divisões de relações que acontecem na sociedade. Uma é a base material, as coisas que produzem riqueza, e a outra são as ideias, né? As instituições, política, leis, religião, moral, que vão legitimar e dizer e ditar como as coisas têm que ser. Então, uma coisa é abstrato, é ideia,
é relação de comunicação e acordo, e outra coisa é realmente o que desenvolve riqueza, a base material. Então, entender esses conceitos. Superestrutura, que é uma coisa que está acima, ela é ideia. Base, infraestrutura, ou só estrutura, é o que está embaixo. Então, esta é originada por essa, só que elas começam a se dialogar, e a sociedade segue funcionando assim. E eu acabei esquecendo aqui de me apresentar, eu sou o Matheus Panta, esse aqui é o canal Filosof. Deixa o like, inscreva-se no canal se essa aula foi boa pra você. Fica de olho que toda semana tem aula nova aqui e outros conteúdos, tá? Acompanha a gente no Instagram também. Filosof tá lá no Instagram, @canalfilosof. Valeu por você ter ficado até o final desse vídeo e não se esqueça, Filosof.